Ei, gente, tudo bem? Eu vim aqui para fazer um vídeo para vocês sobre o movimento uniformemente variado, tá? Começa na página 24 do livro de vocês, é o livro do capítulo 2 que a gente estava estudando. Por favor, vocês, né? Eu tenho visto que a turma de vocês não tem acessado muito o portal. Vou postar esse vídeo para ajudar um pouquinho vocês com a matéria. Eu preciso que vocês façam as atividades e me mandem. Ninguém me mandou nada até agora. Então, vamos lá, né, gente? Dá um upgrade aí. Então, a gente agora vai falar sobre o movimento uniformemente variado. Eu vou fazer com vocês aqui no caderno, mostrando as fórmulas, as unidades de medida. Eu preciso que vocês olhem lá no livro de vocês, leiam. Tem alguns exercícios resolvidos para vocês lá no livro. É bom vocês olharem se tiverem dúvida. E assim que eu colocar esse vídeo para vocês sobre o conteúdo em si, depois eu vou postar um vídeo com a correção daquela atividade. Mas esse vídeo sobre a correção da atividade que eu postei, eu só vou colocar na terça-feira, depois que termina o prazo que vocês têm para me entregar. Muita gente não tá me entregando, eu preciso que vocês me entreguem. Podem me mandar pelo WhatsApp que eu deixei lá. Então, façam no caderno de vocês, tirem as fotos e me mandem a resolução. Ou caso não queiram me mandar pelo WhatsApp, eu vi que lá tem a função. Quando você coloca que você fez a atividade lá, você vai entregar a atividade, tem uma função lá, vocês colocam colocar como feito, vocês vão lá e anexam. Vocês podem anexar as fotos da resolução, tá? Não precisa copiar a pergunta no caderno, é simplesmente responder o arquivo PDF que eu coloquei, tá? Por favor, vamos lá, porque a turma de vocês está muito devagar, tá? Então, a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado, qual é a característica principal dele. Nesse movimento, a gente tem um corpo que tem velocidade variável, tá? Então, a velocidade vai variar com o tempo. E quando isso acontece, a gente tem uma variação de velocidade que gera o que a gente chama de aceleração. Então, quando a velocidade varia, a aceleração aparece. Nesse caso, a gente vai trabalhar com uma aceleração constante. O que isso significa? Que a velocidade varia, mas que ela varia de forma periódica, regular, que dá sempre um valor constante para a aceleração. E o que é uma aceleração? Acelerar não significa o que a gente tem muito comumente chama, né? Pisar lá o pé no acelerador do carro e aumentar a velocidade. A gente pode acelerar quando a gente acelera, né? A gente tá falando de aceleração quando a gente freia, por exemplo, né? A gente tá tirando a aceleração, modificando a velocidade. Então, a aceleração é uma medida que refere-se à rapidez com que a velocidade ela se altera no tempo. A aceleração ela pode ser no sentido de aumentar a velocidade ou no sentido de diminuir. Nesse caso, a gente chama de desaceleração, né? A desaceleração, então, por exemplo, seria quando eu piso o pé no meu freio e diminuo a velocidade do meu carro. Vocês vão ver que isso gera sinais diferentes para a aceleração. Ela pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente vai aprender algumas funções. A função horária da velocidade, para esse caso específico de movimento, a função horária da posição e a equação de Torricelli. Eu vou mostrar essas equações para vocês no caderno aqui agora, tá? Então, gente, vamos lá, começando, como eu falei, vou começar a colocar as fórmulas aqui para vocês darem uma olhada. Tem tudo no livro também, mas aqui tá um resuminho, se vocês quiserem anotar isso no caderno de vocês também, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, então, é sobre a aceleração. Como eu falei, a aceleração é uma medida da rapidez com que a velocidade se altera no tempo. Então, ela é dada pela seguinte equação: ΔV sobre ΔT. Variação de velocidade sobre variação de tempo, tá? A aceleração, ela vai ser dada com uma unidade que é o metros por segundo ao quadrado, m/s ao quadrado, tá? Se vocês observarem, o que significa ΔV? Variação de velocidade. Então, por exemplo, um corpo tinha uma velocidade de 10 metros por segundo e foi para 30 metros por segundo
Então, qual é a variação de velocidade? De 10 para 30, a gente tem uma variação de 20 metros por segundo. Se ele demorou para isso 2 segundos, então o tempo vai ser 2. Então, eu teria, por exemplo, uma aceleração de 20 dividido por 2, que seria 20 dividido por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Para que a gente tenha essa unidade, a gente precisa que a variação de velocidade esteja em metros por segundo e o tempo em segundo. Nesse caso aqui, a gente não vai trabalhar com quilômetro por hora de jeito nenhum, tá? Então, essa é a primeira equação que a gente vai ver, que é a equação de aceleração. Muito importante, tá? A segunda equação, a segunda coisa que a gente vai falar é sobre a função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Quando a gente estava falando de MRU, a gente viu a função horária da posição. Agora a gente vai falar de função horária da velocidade. A função horária da velocidade, ela é retirada dessa equação aqui quando a gente abre esses dois termos e considera, por exemplo, o t inicial igual a zero. Então, olha só, se eu abrir aquilo ali, o que é o ΔV? A variação de velocidade. A variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, variação de tempo. Se eu considerar que o tempo inicial sempre é zero, então, quando eu reorganizar essa equação, eu vou ter a seguinte fórmula: V é igual a V0 mais A vezes T. Essa fórmula aqui é a conhecida vovô e vovó ainda transam, tá? É a chamada função horária da velocidade. Nela, vocês precisam ficar atentos que quando a gente fala assim, escreva a função horária da velocidade, a gente vai escrever, mas não vai resolver. E para escrever, a gente vai preencher duas coisas: a velocidade inicial e a aceleração. Então, por exemplo, essa equação aqui, ó, é uma função horária da velocidade. Se a gente observar o que a gente tem aqui, que a velocidade inicial é 3 e que a aceleração é 5. É só fazer um comparativo entre essas duas equações, tá? Vocês vão perceber que, assim como o movimento retilíneo uniforme, no retilíneo uniformemente variado, a gente também tem classificações para o movimento. Lembra que lá a gente classificava o movimento como progressivo ou retrógrado. Para ele ser progressivo, deixa eu arrumar aqui. Para ele ser progressivo, a gente precisava que a velocidade fosse positiva e que o carro estivesse seguindo, o corpo estivesse no sentido da trajetória. Ele podia também ser retrógrado, quando a velocidade fosse negativa e o corpo estivesse seguindo o sentido contrário da trajetória. Agora, além dessas duas classificações que a gente tinha para o movimento retilíneo uniforme, a gente vai ter outras duas ligadas à aceleração, que é o caso que a gente trabalha aqui. A gente pode ter, nesse caso aqui, uma combinação entre esses movimentos que a gente já tinha aprendido e esses dois novos que a gente vai ver agora. A gente tem um movimento chamado acelerado, que é quando a aceleração é positiva. O que significa uma aceleração positiva? Que a velocidade vai aumentar ao longo do tempo, tá? Sempre que a aceleração for positiva, significou que a velocidade aumentou ao longo do tempo. E ela pode ser também, um movimento pode ser chamado de retardado. O que significa um movimento retardado? Significa que a aceleração é negativa. Nesse caso, com a aceleração negativa, significa que a velocidade diminuiu ao longo do tempo. Eu estava lá em 80 por hora e fui para 30, tá? No caso aqui, a gente está falando em metros por segundo, só estou dando um exemplo. Então, a velocidade diminui ao longo do tempo. Eu posso ter combinações entre esses dois tipos de movimento relacionando velocidade e aceleração. Se vocês olharem no livro de vocês, lá vai ter um quadro que mostra isso. Tá na página 26, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, ó, quando a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, eu tenho um movimento progressivo e acelerado. Observem aqui, essa função.
V igual a 3 mais 5t. Nesse caso aqui, a velocidade é positiva, a aceleração também é positiva. Então, qual eu vou ter? Um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e ao mesmo tempo também acelerado, porque a aceleração é positiva. A gente pode ter outro tipo, a gente pode ter uma velocidade positiva com uma aceleração negativa. Nesse caso, ele é progressivo e retardado. Ter uma negativa, velocidade negativa e aceleração positiva. Velocidade negativa, retrógrado. Aceleração positiva, acelerado. E quando eu tiver dois sinais negativos, velocidade negativa e aceleração negativa, eu vou ter um movimento retrógrado e retardado, tá? Então, pelo sinal da grandeza na função, eu consigo determinar que tipo de classificação que eu posso dar para esse movimento. Tudo bem? Ok. Continuando. Isso aqui a gente viu a função horária da velocidade, a gente viu os tipos de movimento. Isso aqui são as classificações do movimento. Tá? A próxima coisa que a gente vai ver é a função horária da posição. Nesse caso aqui, observem que a gente tem duas funções. A gente tem uma função horária da velocidade e a gente tem uma função horária para posição. Essa função da velocidade a gente vai trabalhar quando a gente precisar relacionar velocidade, aceleração e tempo. Nesse caso aqui que eu vou escrever, é para quando a gente precisa relacionar posição ou deslocamento, tá? A gente escreve ela da seguinte forma: S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Ou, se a gente juntar esses dois do mesmo lado aqui, fazendo S menos S é zero, a gente vai ter distância é igual a V0t mais A sobre 2t ao quadrado. Essas duas formas são a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai trabalhar com posição final e posição inicial. Aqui a gente junta essas duas coisas em uma só e chama isso aqui de distância. É a mesma coisa, a gente pode fazer usando as duas, mas depende da condição do exercício. Em alguns casos, essa aqui vai ser a mais utilizada, tá? Quando a gente pede para escrever a função horária da posição, assim como lá no caso da função da velocidade, a gente não vai preencher todas as letras, todas as incógnitas que estão na fórmula, na equação. A gente vai preencher simplesmente o S0, o V0 e o A. São essas três coisas que a gente preenche para escrever a função. Então, observem essa aqui, ó. Essa função aqui é uma função horária da posição preenchida, tá? Observem que se a gente comparar, qual é o S0? Menos 10. Qual é a velocidade? 3. Qual é a aceleração? Menos 2. Então, a gente tem aqui essa função preenchida. Se vocês quiserem, a gente pode olhar aqui e também classificar esse movimento. Por exemplo, a velocidade aqui é positiva, então o movimento aqui é progressivo. E aqui a aceleração é negativa. Então, progressivo, como a aceleração é negativa, retardado. Tipo de movimento progressivo retardado. A gente vai poder preencher, tirar dados dessas equações e também resolver. Quando a gente for resolver, tem que dar um valor para o t. Por exemplo, eu posso chamar o t aqui, vamos considerar que o t seja 2 segundos. Se o t for 2 segundos, a gente vai e substitui, por exemplo, S é igual a menos 10 mais 3 vezes, no lugar do t, 2. Menos 2 sobre 2 vezes o t, 2 ao quadrado. Menos 10, multiplicação primeiro, mais 3 vezes 2, 6. Se a gente dividir 2 por 2, vai sobrar menos 1, né? 2 ao quadrado, 4. Continuando aqui, ó. Menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Menos 1 vezes 4, menos 4. Então, a gente tem aqui menos 8 como posição final. Tudo bem? Deu para pegar mais ou menos?
Então, essa daí é a função horária da posição. Depois, vocês, por favor, olhem os exercícios resolvidos do livro. Todas as funções estão lá. E tem alguns exercícios resolvidos mostrando como que a gente utiliza. Agora, a gente vai falar sobre a última equação desse movimento, que ela é bastante importante também, que é a chamada equação de Torricelli. Por que essa equação é importante? Porque essa equação, ela é a única equação que a gente tem para o movimento que independe do tempo, ou seja, ela não precisa de tempo para resolver. Olha que coisa boa. A gente talvez tenha um exercício que não tenha tempo, então eu vou usar essa equação. E ela, além disso, é uma equação que tem relação com a distância do corpo e com a velocidade ao mesmo tempo. A equação é a seguinte: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Essa é a função. Se vocês observarem, né? Aqui a gente tem ΔS a distância, aceleração, velocidade inicial e velocidade final. Nesse caso aqui, isso aqui não é uma função, então a gente nunca vai resolver ela preenchendo só algumas partes igual a gente fez no outro caso. Isso aqui é para resolver mesmo, então eu vou ter que ter os dados para achar o que o exercício me pedir. Por exemplo, eu posso achar a velocidade final. Para achar a velocidade final, eles têm que me dar a velocidade inicial, a aceleração e a distância, ok? Ó, uma coisa muito importante é que vocês fiquem atentos às unidades. Velocidade a gente vai trabalhar em metros por segundo. Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Distância em metros. Se vocês usarem diferente disso, as unidades não vão bater e o exercício vai dar errado. Se vocês olharem, tudo tá combinando, tudo tá certinho. Se aqui, por exemplo, fosse quilômetro por hora, não ia bater com as outras, então não daria certo. Então, se a gente tivesse uma velocidade em quilômetro por hora, o que a gente faria? Transformaria. Para a gente passar de quilômetro por hora para metro por segundo, por exemplo, a gente divide por 3,6, lembra? Caiu na última prova. Então, basicamente é isso. A gente também tem que observar que essas unidades, elas também valem para as outras equações que a gente já viu aqui atrás, tá? Velocidade aqui, ó, todas elas metros, metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Fiquem atentos às unidades. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Se vocês precisarem. Espero que a explicação tenha ajudado um pouco e até breve.